E o frio ainda não chegou para vocês não responderem. Boa noite. Boa noite. Agora melhorou, né? A gente fica mais à vontade. O que a gente vai conversar nesta noite é algo que tentamos fiscalizar em nossas vidas, pelo menos eu tenho fiscalizado. E o que vamos explorar é uma parte que pode parecer um pouco didática, mas não é a intenção. A intenção é realmente a gente ter um entendimento ou questionar algumas palavras que às vezes ficam perdidas na vida da gente. Às vezes a gente estuda tanto uma palavra que ela fica na nossa rotina e de repente a gente perde o sentido daquela palavra. A gente perde o significado daquela palavra. Ou seja, ela não fica mais tão interessante para nós. Não vou estar passando aqui rapidamente, que não é intenção. Então, por exemplo, se eu dissesse para vocês a seguinte frase: ter a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente. Qual é a primeira ideia que veio para nós? Mediunidade. Ter a capacidade de sentir aquela pessoa que está entre nós. Esse é o significado de uma palavra que a gente escuta frequentemente. Está no Evangelho de Jesus e que não atentamos ao seu significado, e sim ao que é descrito sobre essa palavra. Nada mais significa do que bem-aventurado os misericordiosos. Então veja, o que significaria a palavra misericordioso? A gente escuta essa palavra tão frequentemente, por exemplo, a filha de Edna, qualquer coisinha faz misericórdia. E às vezes a gente também fala misericórdia. Mas o sentido realmente, porque eu hoje perguntei para ela: você sabe o que significa a palavra misericórdia? Não. É um sujo ali. É um sujo. Agora a gente tem que considerar que ela só tem 10 anos. Então a gente dá esse desconto. Então, veja só, bem-aventurados misericordiosos, a palavrinha misericordioso, o que ela tem nesse significado? Que tem a capacidade de sentir o que outras pessoas sentem. Muito frequentemente, a gente está dentro da casa espírita e muitos irmãos nos procuram, aos trabalhadores, para questionar alguma coisa que está sentindo. Geralmente as coisas ruins. Raramente a gente conversa para perceber, para sentir as coisas boas. Porque quando as coisas boas chegam até a gente transforma em quê? Em piadas ou brincadeiras. Então, misericórdia significa, tirando do Evangelho segundo o Espiritismo, é o complemento da doçura. Porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, quanto frequentemente a gente se apega a palavrinhas boas, às vezes no lar, às vezes no ambiente de trabalho. E essa palavrinha nos consome o dia todo. Às vezes aquela perturbação, aquela raiva ou aquela intolerância de um colega, a gente passa dias e dias nos sentindo mal. Então, como a gente poderia compreender a misericórdia se a gente ainda rasteja diante dessas pequenas coisas na vida da gente? Mas agora a gente vai ser santo. Não é questão de ser santo, não é questão de ser o danado, é a questão da gente ter acessibilidade nas palavras. Porque às vezes aquele que está na sua frente fala algo que não é o significado verdadeiro, e sim apenas uma palavra que a gente dá um sentido
de um valor tão grande. Paulo já dizia, né, que a palavra mata, né? Mata. Então, assim, a gente ter esse entendimento dessas situações. Então, a misericórdia presente na vida da gente, ela tem que estar diante da palavra e diante do ato. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Na questão que a palavra constrói e na palavra destrói. Dentro do nosso meio, e dentro da casa espírita, a gente tem, vocês sabem, chamadas reuniões mediúnicas, que são reuniões de estudo e de comunicação com os espíritos. E em um exemplo dado, há algum tempo atrás, foi sobre a comunicação de uma entidade, em que ela já estava mais ou menos afinizada, né? Tinha uma afinidade com aquele grupo de trabalho e já tinha um entendimento de algumas coisas, mas apresentava uma deficiência. Tinha um braço tortinho. E daí, em determinado momento, depois de algumas reuniões e trabalhos, foi questionado ao espírito por que ele tinha aquele braço tortinho. Aí a gente vem lá para a nossa infância. Foi dito a ele, como ele em encarnação anterior, ele tinha agredido a sua mãe, tinha batido na sua mãe. Então, eu não sei se vocês acompanharam isso, mas eu acompanhava isso aí. Filho que bate na mãe, a mão seca, o braço seca. E ele tinha o braço torto, porque ele tinha batido na mãe. Então, veja, ele já estava, de certa forma, com o entendimento da palavra, mas a sua alma ainda não perdoava. Ela ainda não tinha a sensibilidade do perdão para ele mesmo. Tinha o quê? Tinha o que a gente chama remorso. Então, será que a gente também não tem na vida da gente alguns remorsos? Né? Por exemplo, eu nunca bati na mãe, mas levei muita chicotada. E por isso eu não deixei de gostar dela. Por isso não deixou de ser minha mãe. E aí a gente completa com ínfulas que foram perdidas. Né? Não pegou no lugar certo. Então, eu não sei se vocês lembram também que era uma moda. Hoje nós já tem o WhatsApp, não tem essas coisas, tem outras coisas. E agora você tem a prova e a contra-prova, né? Então, no passado tinha uma história de cartas anônimas. Né? Às vezes a gente ia nessas festinhas de bairro, que tinham os parques de diversões, e alguém gostava de você, ia lá naquela casinha que colocava música e botava a música para você. Mas a carta anônima era algo muito ruim, e muitas pessoas foram mortas, outras tiveram suicídio, né, praticaram suicídio, e outras foram muitas agressões. Por quê? Às vezes você não tinha coragem de falar para a pessoa, escrevia uma cartinha, colocava debaixo da porta, na caixinha do correio. Né? Então veja como é. Hoje a gente tem o quê? A gente tem o WhatsApp, que a gente vê uma coisa e já vai logo na fofoca. Né? Já vai logo transmitindo de um para o outro. O peso da palavra. Se você diz assim a uma pessoa, eu te amo. Se você falar para uma mulher, uma pessoa que está próxima a você, ela pode entender de outra forma. Se você falar para o seu filho, ele compreende de outra forma. Mas você ainda pode falar, eu te amo, de uma forma para esconder alguma coisa, alguma maldade. Né? Então a gente tem muitas amizades e tem uma pessoa próxima a mim que sempre diz assim, nunca mais eu falei com você, estou falando agora. Eu já lhe disse que eu te amo, e nada mais é que uma amizade sincera e gostosa. Né? Então, o sentido da palavra e o peso dessas palavras na vida da gente e junto aqueles que estão ao nosso lado. Então, como é que a gente define a palavra que Cristo trouxe para a gente? Aquele exemplo que a gente tem da mulher que foi pega em adultério. Se a gente parar para compreender aquela pequena passagem, vou falar bem resumidamente,
A mulher estava sendo apedrejada e de repente trouxeram ela e perguntaram a Jesus: "Você está aqui fazendo porque ela estava errada?" Então, a ele usou a palavra trazendo uma reflexão. Aqueles que não têm pecado, que atira a primeira pedra. Ou seja, a eles trouxe uma reflexão. E a ela trouxe o quê? No primeiro momento, na primeira instância, faz e não peque mais. Trouxe uma palavra de carinho, de confiança e de certeza que passou para ela, porque ele sabia que ia haver uma mudança. Então ela sai dali e passa para o segundo entendimento, que é a reflexão daquela situação. E o que é que a gente faz? A gente pega isso e pega todo esse enredo e a gente começa a ter uma compreensão um pouco diferenciada. Muitas vezes, lá intimamente, um pouco maldosa. Aquela mulher pecava e era uma mulher, e ela estava fazendo o quê? Adultério. Então, cai em cima da ação. Mas se aquilo acontecia, é porque alguém também fazia, alguém buscava. Ninguém consegue pensar na necessidade daquela pessoa, mas a gente pensa no julgamento, né? Então, para aquela mulher estar naquela condição, será que ela precisava pagar um aluguel? Será que ela precisava de comida? Será que ao lado dela tinha alguém que ela cuidava, né, e que tinha despesa? Então, assim, às vezes a gente tem que ter essa dimensão da coisa para a gente evitar um pré-julgamento. Está ajudando a um e a outro de uma forma que não é tão legal. Em Mateus, a gente vê esse fragmento bem interessante. Se vosso irmão pecou contra vós, e lhe exibir sua falta, em particular, entre vós e ele, se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Será que fazemos isso quando a gente está com alguma dificuldade ou alguma probleminha em família? A gente consegue falar com essas pessoas que estão junto a gente? Não. A gente geralmente fecha a cara e começa a fazer pré-julgamentos. E às vezes você encontra a pessoa na rua, tem um mal-estar com essa pessoa, e você faz um monte de julgamento, porque você não sabe a história daquela pessoa. Por exemplo, estamos aqui em busca de uma palavra de conforto. Vocês concordam? Estamos em busca de uma palavra de conforto. Então, aquela pessoa que está sendo julgada de uma forma que você não tem um entendimento, é muito ruim, é triste para aquela pessoa, né? Você pagar por algo. Porque se ficasse entre você e ela, até que amenizava. Mas acontece que eu não sei a história dela e vou para ela, fazendo aquele marketing, né, de Face, fazendo Face, né, com uma fake news. E quando não, usando o WhatsApp e até o Facebook. Não que essas redes sociais não sejam boas, né? Muito boas. Pelo menos no nosso trabalho, a gente tem uma interação muito forte, então usado para produtividade. A gente tem um exemplo que eu acredito que alguns irmãos já contaram aqui, que vocês também já devem ter escutado muitas vezes. O cidadão que ele participava da Casa Espírita em todas as atividades, ele participava de reunião de estudo e aquela coisa toda. E certa vez termina as atividades e ele sai caminhando. E no meio do caminho ele se sente mal e entra em um bar. E sai, toma uma medicação e sai meio cambaleante, pegando nas paredes, tentando se equilibrar e vai para casa. E alguns irmãos que estavam nesse grupo de estudo, qual é a conversa? Olha, fulano saiu da casa espírita e foi beber, vai ali bêbado. Quando na realidade o camarada estava doente, esqueceu de tomar a medicação, estava em crise. Então veja como a gente pode colocar dinamismo na vida de uma pessoa, porque a gente não tem aquela preguinha na língua, a gente não consegue administrar a nossa vida. Então, a ideia que a gente está conversando é justamente isso: a gente escutar a palavra do Evangelho, mas tentar dar um sentido realmente que tem, né? Transformá-la para a gente, porque
o Evangelho vem há quanto tempo sendo repetido? Acho que não. Vocês concordam que todo dia a gente vê a mesma passagem? Vocês concordam que todo dia se tem um fragmento do Evangelho nas redes sociais, na televisão, no rádio? O tempo todo se repetindo, e a gente não consegue ter a sensibilidade nossa para compreender isso. E como é que a gente vai compreender um processo obsessivo? Não tem como compreender um processo obsessivo se a gente não tiver essa sensibilidade. Porque para a gente compreender o processo obsessivo sem esse entendimento, a gente vai achar que é um espírito que está nos perseguindo, né? Um espírito que quer o nosso mal. Um espírito que vê, é o meu karma vir para essa existência, perseguido por aquela entidade que me quer o mal. Será que eu não tenho uma coparticipação nessa situação? Então, todas as amizades que fazemos hoje, a gente desencarna e leva elas. Também, todas as inimizades e problemas que construímos nessa existência, levaremos também para o plano espiritual. E daí vamos nos comunicar através da mediunidade, tentação mediúnica, querendo curar um problema que a gente mesmo procura e que a gente não entende e que a gente é só participativo nisso aí. Então, eu coloquei essas ilustrações aqui para a gente cair um pouquinho da seriedade. Mas isso aqui realmente aconteceu, tá? Um é meio ficção. Mas os dois eu vou contar para vocês. Primeiro eu vou dizer o que o poeta disse, né? Alguém perguntou ao poeta se era difícil escrever poesias. Se tinha muita dificuldade. E ele disse, olha, escrever poesias e vender livro no Brasil é muito difícil. São pedras. Mas se eu parar para contar as pedras, vai ter uma hora que eu só vou fazer poesia de pedra. Então, o que eu quero chamar a atenção? É a seguinte situação. Todo santo dia eu estou pegando um pedacinho da 232, né? E, não sei se vocês perceberam, as entradas principais, vindo de Recife, ou sei lá, de Garanhuns, para ir pegando a 232, de um lado ou do outro, não sei se vocês já perceberam que a gente tem 2 mergulhos e um pulo, ou um pulo e 2 mergulhos. O que é que eu quero dizer? Você vem da 232 e, vindo para a rendeira, você dá um mergulho. Já viu aquela entradinha que tem ali? É um mergulho. Você tem que ter cuidado. Se você for para a segunda, você vai ter o quê? Um pulo, que é aquela da PRF, né? Tem aquela subida da PRF. Você praticamente fica em primeira ali. E se você passar direto na 232, sentido da rodoviária, lá na frente, assim que você passa o viaduto, você dá outro mergulho, porque é um buraco. Então, eu peguei esse pedacinho da 232 e quando eu liguei a seta para entrar após o viaduto, eu percebi aqui do meu lado uma caminhonete. E eu fiquei com a seta ligada, dizendo que estava entrando. Ele vinha num acostamento sem ligar nenhuma seta, então eu compreendi que ele ia passar. Eu reduzi um pouquinho mais, ele não passava. E eu reduzindo, já estava em cima da entrada. Aí eu entrei. Ele não gostou, eu acho que não gostou. Então eu entrei. Mas assim que eu dei o meu mergulho suave, ele passou na minha frente, me fechando. E quando eu coloquei o pé no freio, que eu ia xingar, eu vi essa palavrinha aqui. Jesus é o caminho. Na hora, eu brequei meu pensamento. Né? Tinha um adesivo bem grande, assim, nesse livro de trás da caminhonete. Quando eu olhei, aí tinha bem grande. Jesus é o caminho. Eu li e freiei um pouquinho, né? E fui descendo bem pelo acostamento e ele passou na minha frente. O certo seria descer e pegar a estrada, né? Quem vai ali passear.
E ali é um pouquinho comprido, um acostamento, e você pega voltando para pegar 232 de novo. Só que ele parou ali. Quando eu desci, ele estava na minha frente. Eu digo, aí já é demais, eu vou xingar. Então eu freiei, fui pelo cantinho, e ele ligou a seta, não sabia se subia, porque vinha carro, se ia direto. E a sorte dele que não vinha nenhum carro atrás, e não ia dar para passar, e ia ter um acidente. Então eu consegui passar, depois ele ligou a seta para o lado de cá, foi me acompanhar. Só que nessa freadinha novamente que eu dei, que peguei à direita, eu vi essa frasezinha: a igreja que ora por você. Meu Deus do céu, ainda bem que está orando. Ainda bem que está orando. Então, essas duas frases aí, eu fiquei pensando, tem um adesivo, o cara me encanta aqui, Jesus é o caminho. E depois ele vai dizer que eu saí completamente danado de raiva. Mas eu fui meditando nisso. Só que depois que eu peguei a descrição, eu deixei o menino na escola, eu peguei. E eu ainda pensando, mas se eu disse o cara, eu ia reclamar. Mas depois caiu a ficha. Estou dizendo a vocês que eu sou santo, não. Eu digo, eu não pensei. Ele poderia estar meio perturbado e não sabia qual era o caminho que queria pegar, né? Então, eu comecei a pensar dessa forma, para eu não perder meu dia e começar a enxergar pedras. Então, quando ele está perturbado, ele perdeu alguém, estava atrasado com alguma coisa, o cartão para pagar, alguma coisa. Então, eu comecei a colocar na minha mente que ele estava com dificuldade. E fui. E peguei ali a estrada, então, aí peguei ali descendo ali pela avenida, ali da UPA do estado, fui descendo. E nisso tem um sinal ali. Aí o camarada estava interditado, o outro vinha com um caminhão e teve que avançar um pouquinho. E o cara bem devagarinho na minha frente começou a buzinar. Botou a mão para fora e começou a xingar. Eu digo, ainda bem que eu não passei por isso, eu me controlei. Ou seja, ele começou a reclamar do cara, o cara com um caminhão pesado, cheio de água. Ele não percebeu, veja, a percepção, o gesto e o ato, a palavra. Ele não percebeu que de um lado estava com os conezinhos interditados. E eu comecei a ver, como eu já estava vendo as pedras, não queria ver, mas a gente estava vendo de uma cara. O cara reclama de uma coisa, mas está fazendo a mesma coisa, xingando o outro. E avançou o sinal, e avançou o sinal, reclamando de uma coisa errada, e ainda avançou o sinal. E nisso, lá na frente, um senhorzinho ia atravessando, ele deu uma parada brusca e ficou xingando de novo. Veja, que contradição, a gente não pode, na lei de trânsito, a gente não pode nem agachar o pedestre. Imagina o idoso, o cara com dificuldade. Então, essas coisinhas, eu fiquei pensando, eu digo, eu não quero viver, e comecei a enxergar isso. Então, a gente viu aí, palavras que não refletem uma ação, e na segunda situação, que tem o chapéuzinho, ações que não refletem saberes. Mas será que a gente tem esses saberes num momento da dificuldade? Teremos, se a gente começar a praticar, se a gente começar a pensar nessas situações. Eu estou dando esse exemplo de carro porque eu comecei a perceber que os nossos irmãos toda vez falavam aqui, é porque o trânsito. Agora eu vou perceber o trânsito. Então eu percebi que realmente são pedras. E o poeta tem razão. Se eu achar que minha vida é uma pedra, eu só vou enxergar a pedra. Essa outra ilustração nos traz uma situação. Ia saindo duas senhoras do carro, né? E uma vinha escutando música gospel em toda altura, aquele barulho todo, e ela louvando e aquela coisa toda, e o bate no carro da outra que vinha saindo, preocupada, perturbada. Ela sai e essa que estava com o carro tocando as músicas começa a xingar, reclamar, humilhar, a polícia chega. E para resumir, naquela confusão toda, a polícia vai prender a que estava escutando música gospel, porque achava que o carro era da outra. E a outra, calma, pedindo desculpa, então é a outra. Então veja as nossas ações, né, como ela reflete na vida, no nosso dia a dia. Então,
fica esse questionamento, não que esteja certo, nada, mas que a gente coloque sentido nas palavras e coloque sentido também nos atos. Eu coloquei aqui palavra e o entender. Falamos a palavra, agora do entender. Vocês já perceberam aqui em casa? A gente quer que o outro escute a gente através da mediunidade, ou não? Às vezes a gente fala demais e o outro fica irritado porque você fala demais. Mas às vezes você sai uma família e há qualquer coisa você só olha. Né? Ela sabe o que quer dizer, o filho sabe o que não pode fazer e há uma comunicação não verbal. Já percebeu isso? Que às vezes você está em casa, chega uma visita, você só olha e o outro já sabe. Mas é comunicação mediúnica. É desse jeito. Mas, se a gente não tiver uma visita e o outro não compreender o olhar, o que a gente faz? Então a gente não usa o entendimento porque não quer. Eu deduzo isso. A gente não usa a sensibilidade porque não quer. Porque em determinado momento eu uso para não me expor, e em outros momentos eu reflito, demonstro outra situação. Então eu entendo isso. Então a comunicação é muito difícil. Primeiro que aquilo que eu falo, nesse exato momento que estou falando aqui, vocês estão tendo uma perspectiva de um monte de ideias na minha cabeça. Nossa! Fazendo um monte de julgamentos. Assim como eu estou olhando para vocês e acreditando que vocês estão gostando das palavras, da conversação. Ou não estão gostando. Então a gente começa a fazer esse julgamento. Então, as palavras elas são difíceis de entender e eu ainda. Então, para a gente trazer para o Evangelho o entendimento, como é que fica? Como é que a gente entende? No caso da mulher em adultério, veja se a gente já parou em alguma fase da nossa vida para pensar na necessidade daquela mulher. Já pensamos? Não. Só pensamos naquilo que a gente está vendo, Naquela situação, com aquela pessoa que está apresentando o teatro. Como é que aquela pessoa está se sentindo? Não sei se vocês foram assistir aquela peça de teatro que teve uma semana dessa, lá no shopping. Foi qual esteve? Alguém foi? Eu saí de lá altamente reflexivo, mas não foi pela peça não, você foi? Não, quem estava mais atividade. Eu saí de lá, até hoje, quando eu penso, eu fico tonto. Porque as personagens rodaram, giraram, aproximadamente uns 15 minutos, não foi? Eu fiquei tonto, só em pensar, gente, eu já fico tonto, ficaram girando. Aí a gente pensa, o que aquelas pessoas girando estavam pensando? No texto ou em não cair? E, além do mais, o que ela estava fazendo para a gente? O que elas queriam que a gente compreendesse? Então, o entendimento da palavra e das ações. Então, como é que a gente vai entender essas três figurinhas aqui? O argueiro. O argueiro seria aquele cisco, aquela palhinha que dá no olho do outro. A viga, como mostra aqui, são pedaços de madeira grande ou essas vigas de construção. Então, veja como se usa essas duas palavrinhas, a dimensão que ela tem. Quando, no exemplo evangélico diz, é mais fácil a gente ver um cisco, um arqueiro, um olho do nosso irmão, do que ver uma trave que está no olho da gente. É justamente essas questões. A gente tem tanta correção para as pessoas, a gente enxerga tanto defeito nas pessoas, e a gente não consegue achar em nós um fragmento. Vivemos numa eterna fila indiana, colocamos as virtudes para trás e nossos defeitos na frente. Como é uma fila, a gente só enxerga a bondade, a perfeição do outro. Então, a mensagem que o Evangelho traz para a gente é essa reflexão, porque vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então
vereis como podereis tirar o arqueiro do olho do vosso irmão. A sugestão que tem no Evangelho é o seguinte: que olha no espelho e te julga. E a gente traz uma outra reflexão. Quando você estiver com raiva, se olha no espelho para ver a tua imagem. Se você quer praticar essa situação aqui, de enxergar a trave que tem no seu olho, se olha no espelho e conversa com você mesmo, você se transporta, tenta se transportar para o irmão que você está vendo. Por exemplo, você me faz uma maldade e eu me transporto para a vida dela para me enxergar se fosse comigo. E aí, como é que eu reajo? Né? Então, é sempre a gente ter esse caminho de oferecer e se analisar. A gente não vai para canto nenhum, gente, só lendo o Evangelho. Infelizmente, não vai para canto nenhum. Né? O que a gente tem mais doce nas nossas palavras é o quê? É o comentário ao nosso irmão. E tem muita gente que leva muito a sério. Né? Eu gosto muito, acho um dos caras mais aqui da nossa região, né? Os caras mais inteligentes foi o Ariano Suassuna. E ele, nas suas palestras que ele fazia, a gente rir, né? Muito bom. Ele dizia assim: falar das pessoas pela frente é constrangedor para quem fala e para quem escuta. Tem que falar pelas costas mesmo, que é mais gostoso. Então a gente imagina, a gente tem tanto conteúdo para falar de uma pessoa pelas costas do que pela frente. Então ele faz dessa forma bem interessante, né? Eu gosto muito de ver as palestras dele e os filmes também, justamente por isso, porque tem uma forma espontânea. Então essa ideia que ele traz da fofoca é só para a gente dar uma risadinha, que a gente sabe que não funciona desse jeito. O ideal é que a gente tenha, como dizia minha avó, prega na língua, né? Fala menos. Se você fala menos, você arma menos com menos. Se você fala menos com o vizinho, não estou dizendo que tem que pegar, não. Se você fala menos com o vizinho, é menos problema. Se você fala menos com um colega de trabalho, fala menos. E dentro de casa também fala menos. Para você ter um momento para você refletir, para você pensar. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz essa mensagem, essa frase aqui, belíssima. Um dos efeitos da humanidade é ver o mal que outro tem, antes de ver o que está em nós. Aí eu ainda me lembro de Ariano Suassuna, no filme Alto da Compadecida. Vocês assistiram, né? Não. Quem não assistiu aqui, pelo amor de Deus, precisa assistir. Né? Precisa assistir. Porque o Alto da Compadecida, se você olhar com outros olhos, com os olhos críticos, com os olhos da observação humana, dos nossos costumes, se você colocar o Evangelho dentro do Alto da Compadecida, você vai ver que o cara é espetacular. Aquele julgamento onde tem Jesus, o diabo, que João Grilo grita: valei-me minha mãe Nossa Senhora, e ela vem por intercessão a ele. Naquele julgamento está o retrato da gente, dos nossos falhos, do nosso pecado. É daquele diabo não suporta que está ali, mas pelo amor de Deus, né? Como é que isso, a gente vai resolver isso aqui? Porque todos eles tinham erro, todos tinham feito uma besteira, tinha desse que tinha até matado, mas tinha uma justificativa para o que fez, né? Tinha uma resposta: fulano fez isso por causa disso. Mas ele matou fulano, sim, mas ele fez isso porque ele fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Ou seja, para tudo tinha uma justificativa. E nisso você, quem assistiu, vai perceber, até você que estava assistindo, dizendo, a gente está mais risada, porque a vida não é só coisa séria, não. A gente precisa assistir coisas boas, dar risadas. Tem muitos programas de humor que você ri o tempo todo e não tem um palavrão. Por exemplo, Mr. Bean, alguém aqui já assistiu Mr. Bean? Eu assisti tudo do Mr. Bean. E
ele não tem uma insinuação. Né? A insinuação que ele tem é tão discreta que você, né, que não dá para você perceber. Então, tem muita coisa. Então a gente precisa assistir, a gente precisa ler coisas sérias, né? Mas a gente também precisa se divertir um pouco, dar umas risadas boas. Então, para mim, eu entendo esse final, né, esse julgamento que o autor está comparecido, semelhança ao teatro de nossas vidas, da minha vida, não sei, a vida de você, mas possivelmente somos semelhantes. Não sei, pode ser que você, né? Mas pelo menos eu reflito em cima da minha. Veja, a gente vê a idade a gente sabe que a escrita muda, né? Mas a ideia, não. A ideia ela precisa ser contextualizada. Né? Então, lá em Provérbios 21:23, eu encontrei essa frase: porque guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Se eu dissesse a vocês assim, deixa eu ver. Um Abdu me disse que eu ia ganhar no sorteio uma radiola. O que a gente pode entender por isso? Ou uma vitrola. O que a gente pode entender? Bidu era uma palavra que era dada a pessoas que adivinhavam. Bidu. Isso há 70 anos e bem para trás. Hoje não se usa mais. Então assim, a gente está trazendo essas palavras de provérbio. As palavras, elas teve uma mudança diante as traduções, né? Mas o sentido, ele é mais interessante. Porque guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. E vocês têm ideia de quando foi escrito o provérbio? Eu coloquei escondido aqui. 960 anos antes de Cristo. Olha só. Por isso que a gente tem as nossas observações do Antigo Testamento, das escrituras mais antigas, mas o sentido da palavra a gente tem que perceber que é coisa evoluída, são palavras evoluídas. Tem algumas palavrinhas que a gente não compreende ainda, e diz que, né, pode até achar, mas isso aí é tão simples, né? Mas tem coisas mais profundas. 960 anos antes de Cristo está conosco aqui. Se a gente somar o tempo, né, dá mais de 3.000 anos, não, dá aproximadamente 3.000 anos, e é super atualizado. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, será que se a gente colocasse uma preguinha na nossa língua, será que a gente não viveria melhor? O que eu falo não é para que a gente vive conversando, falando das pessoas, falando mal. Não é isso. É a gente ter a vontade de falar, mas a gente ter esse breque, esse freio, de saber, o que eu falo, será que prejudica alguém? Tem valor para alguém? Não sei se vocês conhecem, acho que vocês conhecem, mas eu conheço pessoas que têm um prazer em aumentar um ponto para ver a confusão. Eu conheço. Eu acho que vocês não conhecem, mas eu conheço. E tem um prazer de aumentar uma coisa só para ver a confusão. Então, se isso ainda habita em nossa alma, a gente possa. Nós aqui não temos isso. Mas se em algum momento da nossa vida vem essa ideia, nós vamos notar. Porque a gente não sabe a vida do outro. Eu não sei se o outro comeu hoje. Não sei se o outro dormiu. Eu não sei se ele está passando alguma dificuldade. Mas que nós aqui estamos nesta noite buscando uma palavra de conforto. Então eu espero que diante da nossa fala a gente tenha reflexão, mas se sinta acolhido, se sinta confortável, porque somos falhos, porque a gente não pode ficar nessa falha. E lá no livro Pão Nosso,
Emmanuel diz muito legal isso aí. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado os seus irmãos. Será que a gente pode ter indo para casa essa percepção? Porque o que a gente está conversando é para a gente compreender ou tentar entender o que é que acontece nas obsessões, nos problemas espirituais. Porque olha, quando eu faço mal, ou eu falo mal de uma pessoa e ela fica com raiva de mim, eu não preciso de uma obsessão invisível, não. Eu já tenho a vibração dela. Então, muitos problemas que a gente está conversando, às vezes com uma pessoa que vem buscar uma palavra de conforto, quando a gente começa a conversar e compreender toda a historiografia daquela pessoa, ela tem uma briga frequente com o pai. O pai briga de manhã, briga de noite, não sai para trabalhar, toma fora, tem aqueles. Às vezes é marido e mulher. Então, ficam se auxiliando um ao outro. Então, precisa de espírito estar no meio deles, auxiliando. Não precisa. Eles já estão dentro. Os espíritos ficam só assim, olhando, só pega fogo, vai. Mas não é o pinga fogo de Chico, né? Pega fogo mesmo. Então, a gente não precisa de espírito obsessor. Quando a gente não entende o meio que a gente está. Então, vamos sempre administrar aquele que está do nosso lado. É difícil conviver? É. Muito difícil. Tem pessoas que para você conviver, você tem que virar anjo. Então a gente fala menos. Tem pessoas que para você conviver, você precisa ser certo. Para não ver mesmo. Surdo. Fazer vista grossa. Porque a gente não vai viver. A gente vai viver dentro dos templos procurando ajuda, dentro da igreja evangélica, católica, dentro dos terreiros, dentro da casa espírita, buscando ajuda, mas a gente não está dentro do processo de transformação. A gente está dentro do processo de entendimento. Então a gente precisa sim dar uma paradinha na vida da gente para compreender. Não estou negando que o lado invisível, os amigos espirituais, ou os espíritos familiares se aproximam da gente e transmitem a gente necessidades. Não estou negando isso. Isso a gente tem frequentemente. Agora imagina um espírito da minha família, sofrido, angustiado, que está junto a mim e estou brigado com ela, com ele, com todo mundo. Minha vida vai se transformar, né? Num mato sem cachorro. Então, se a gente puder aparar esses processos para a gente ser auxiliar menos, com um familiar, com um filho, com um marido, com um namorado, não sei do quem, seria melhor. Então, ouvindo-se alimentar palavras alheias. Certa feita eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa diz assim, até na caridade a gente tem problema. Porque a gente faz uma sopa frequente e entrega e nunca esqueceu de entrar nem sair. Entra e sai. E teve uma que estava distribuindo a sopa, encontrou uma pessoa lá que estava pedindo a sopa, que era devedor de um aluguel, e a pessoa foi cobrar. Eu só não disse que era mentira porque é uma pessoa da minha confiança. Gente, eu saí aqui para fazer a campanha do filho, aí o cara está ali na calçada, e eu digo, bicho, tu está me devendo um aluguel. Tu está me devendo um aluguel, e aí, como é que é? Gente, isso parece uma piada, mas parece. Hoje mesmo, qual é o mesmo? A gente estava conversando sobre justamente a necessidade de só. E uma pessoa, rapaz, eu estou estufado, eu não acredito no negócio. O que foi isso? A mulher, rapaz, passando aqui toda semana, passa pedindo. E eu ouvi dizer, no caso eu estou dizendo que eu ouvi dizer, mas ele disse que disseram que a mulher que faz, pede essas coisas e vai vender. Ela mora na zona rural aqui para baixo. E vai vender lá. Ou seja, usa da bondade das pessoas, usa a caridade das pessoas para você pegar aquilo dali e vender. Então, como é que a gente pode falar de caridade se essa caridade ela está sob
salvação. É como eu falei, o orgulho que habita na nossa alma não nos permite ver o espelho, nos ver no espelho. Não sei se você já tentaram, mas tenta conversar olhando no espelho. A gente vai ficando meio aguado. Eu tentei, eu estou dizendo a vocês, por onde eu ando, as pessoas que eu tenho contato, geralmente na área da saúde a gente conversa muito, e as receitinhas que eu dou, eu experimento. Eu até uma plaquinha que ainda tem no meu amigo, eu vou dizer qual é o sabor da semente, gente, pelo amor de Deus. Eu devia ter dito que não tinha essa semente, porque é terrível. Você passa o dia todo com a boca amarga, mas a folha é benéfica. Mas eu queria experimentar a folha e a semente, e o fruto, fazer que a folha não tem sabor e que o fruto ninguém coma. Então, assim, outra vez eu fui dar conselho a uma pessoa que ia fazer a cirurgia. Eu digo: você vai fazer a cirurgia e é urgente. Nesses 15 dias você tem que perder pelo menos 3 quilos. E você vai ter que fazer isso. E se é uma erva, e o chá. E a pessoa tomou e realmente perdeu 4 a 5 quilos. Só que tempos depois, começando a dizer: olha, estou tomando um chá, que é isso, que fulano me ensinou, que você disse a ela e ela perdeu 5 quilos. Eu digo: eu falei isso? Não falei isso. Eu falei para a condição dela, que ela ia tomar só isso aqui, porque era um caráter emergencial. Mas desse jeito aí, você tem pressão alta, tem ele, pronto, está tomando veneno. Tem diabetes, você tem, também está tomando veneno, eu sei, uma pessoa. Então, assim, às vezes a gente quer fazer o bem usando ideias e acrescentando, fazendo um mundo. Eu tenho um amigo, quando a gente viajava junto para estudar em si, ele começava muito a dizer: aquele professor parece que vive no mundo de Bob. Quem tem mais de 40 anos aqui sabe o que eu estou dizendo. Aquele desenho animado, o mundo de Bob. Alguém sabe? Pelo menos, gente. Diz aí que sabe, para não ficar dentro da igreja. Olha, 2. Então, o mundo de Bob, 3 pessoas assistindo. Realmente, é aquele mundinho, é o menino patinete. E você fala uma coisa e é o filme todo no pensamento dele. O autor daquele aqui, eu vou até olhar aqui o autor. É maravilhoso. Sugestão de Emmanuel para nós. Terei hoje utilizado